Olá, esse é um canal de teatro, meu nome é Marilis e vai fazer 18 anos que eu entrei pro teatro, tá? Isso quer dizer que eu entrei com 12 anos de idade, então eu escrevi algumas coisas que eu preciso falar pra vocês, essas anotações, tá bom? É muito importante, tá? Principalmente se você quer entrar no teatro nesse país. Se você já é um ator, a Secretaria da Cultura é um órgão que não faz nada, nada. Pelo menos nada que preste. A Secretaria da Cultura é um veneno desse país, onde, para variar, só trabalham pessoas que não estão nem aí para a população, vivem prometendo coisas, melhorias, acontecimentos culturais, que eles liberam uma verba ínfima para produzirem e que no final não engrandecem nada esse país. Essas secretarias da cultura promovem peças ruins ou peças boas, mas por tão pouco tempo que é uma quantidade ínfima de dias, né, que ela tem. Então, por exemplo, se é uma peça boa de um ator bom, ela traz, por exemplo, só a cada 10 anos, sei lá, uma peça com esse ator, e é um dia, uma apresentação, então é uma pouquíssima parte da população que cabe naqueles teatrinhos que vai assistir, tá? Cursos de prefeitura são absolutos lixos, coisas para inglês ver de fora, mas que não ensinam nada, nenhum conteúdo, porque eles colocam os seus protegidos ali dentro. Gente que não teve contato com teatro de verdade, muito menos fizeram uma faculdade, ou estudaram, ou tiraram alguma licenciatura e estudaram nessa licenciatura, ou qualquer experiência para isso. Então analisem nos últimos 30 anos, porque nos últimos 10 anos nada melhorou, nada aconteceu. Nos últimos 30 anos, a maioria das peças de teatro são peças de algum conteúdo? Um conteúdo relevante que trabalhe o intelecto e o imaginário do espectador de uma forma que conte? O acesso a peças de teatro melhorou? Porque em São Paulo e no Rio de Janeiro a gente fica com medo de sair de casa à noite, porque vai ser assaltado, esfaqueado, estuprado, né? O corpo vai sumir ali, porque não tem acesso, é difícil acesso, ou você vai de metrô, aí do metrô você pega o ônibus, do ônibus você tem que pegar um táxi, porque você morre de medo de andar aquelas 3 quadras a pé. Mas a gente vai mesmo assim. As prefeituras justificam bem a verba que recebem em prol de desenvolver esse bem para a população? Então pesquise isso nos últimos 30 anos. A prefeitura da minha cidade natal traz uma peça com atores de teatro de verdade que vale a pena assistir a cada uns 5 anos. É uma apresentação e os ingressos são esgotados em 5 minutos, porque é um centro de convenções da cidade, que não é um espaço de teatro mesmo, porque o palco é bem mais estreito em termos de profundidade. Então não tem lugar o suficiente para ter as pessoas ali todas que gostariam de assistir. Então é uma apresentação, uma apenas, de um ator que importa, quer dizer, quase ninguém vê, só aquela galerinha que coube naquele dia, naquele horário só de apresentação. Pelo menos em capitais tem mais de uma apresentação desses bons atores, tá? O que a gente gostaria mesmo de ver, você precisa entender isso. São peças de teatro, por exemplo, como o Teatro do Soleil, tá vendo? Aqui, ó. É o da Rihanna Mushikini, que eu falei pra vocês que eu assisti o Les Éphémères. Aqui, tá vendo? O Sesc que fez. E, por exemplo, se você assistiu já essa peça ou não, assista uma peça desse grupo. Assista peças de teatros boas. A gente tem muita leitura de peça e muito professor de teatro, formado mesmo, e mestrado e tudo mais, dando aula em universidades, que eles defendem essas peças muito ruins, tá? Por exemplo, A Volta ao Lar do Harold Pinter, tá? Eu vou falar quem que é. O Harold Pinter, ator, diretor, poeta e roteirista destacado e incômodo ativista político britânico, um dos representantes do teatro do absurdo junto com Samuel Beckett e Eugênio Ionesco. Recebeu o Prêmio Nobel de Literatura e o Prêmio Companion of Honor da Rainha da Inglaterra pelos serviços prestados à literatura.
Teatro do absurdo, o que que é? É a forma do teatro moderno que utiliza para a criação do enredo, das personagens e do diálogo elementos chocantes do ilógico, com o objetivo de reproduzir diretamente o desatino e a falta de soluções em que estão imersos o homem e a sociedade. Aí tem os personagens. Resumo da peça. A peça mostra a degradação das relações dos seres humanos e também do ambiente familiar. O que eu comentei naquele 7º semestre que eu estava na faculdade. Estou cansada desse tipo de dramaturgia. Isso não me acrescentará em nada. Estou farta desses textos que transmitem uma desesperança e incredulidade em relação à evolução do ser humano. Isso, para mim, não leva o artista a lugar algum, e sim o mantém atrasado em relação dos tempos atuais, que já estão totalmente modificados em relação ao tempo do século passado. Então você vai ver muitos professores defenderem essas peças que só mantêm você na desesperança, só mantém você em contato com a escória humana e com a representação dessa escória humana que ela consegue fazer. Então, até o meu professor colocou um uau aqui. Tá vendo? No que eu escrevi. Porque eu estava no 7º semestre e já estava dando no saco esse tipo de mentalidade que a gente tem. O estado de São Paulo, as pessoas que fazem teatro de São Paulo, a cidade de São Paulo é a única cidade evoluída no teatro. Todo mundo que quer fazer teatro tem que ir para São Paulo, tá? Não tem outra cidade nenhuma, tá bom? Então, por exemplo, todas as pessoas do país que querem fazer teatro vão para São Paulo. E em São Paulo a gente já está atrasado mais de 50 anos em relação ao resto do mundo, tá? As pessoas ainda defendem Brecht como se ele fosse o dono da verdade. E a peça menos péssima dele, que é o Galileu Galilei, a galera ainda estraga, tá bom? Então vamos parar com essa mentalidade atrasada de adorar socialismo, adorar a esquerda, porque a esquerda no Brasil é aquela esquerda do nosso presidente, que não tem um dedo, que não sabe falar, que não sabe ler, não sabe escrever, que não estudou, que não quer estudar. Então é diferente. Eu não sou de esquerda, não sou de direita, não sou nada, não defendo político nenhum, não lambo a bunda de político nenhum, igual as pessoas fazem em todos os lugares, tá? Então, por exemplo, se você vê a esquerda sem defender, se você vê a esquerda nos países melhores, são pessoas formadas em universidades e tudo mais. Não é mais tranquilinho? Porque são as pessoas que elas têm alguma intelectualidade, tá bom? Agora aqui não, a galera é zero, é sem noção total. É como se eles fizessem um trabalho para as trevas de destruir tudo o que a gente já evoluiu, porque aí sim vai ser todo mundo igual, vai ser tudo bacana, tá? E não é assim que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar que muitas ainda atualizações da tecnologia ainda vão acontecer. A gente tem que pensar que essa tecnologia que já existe, ela tem que chegar até todo mundo. A gente tem que pensar que todo mundo tem que ter de tudo, tá? Muito, em abundância. A gente não pode gostar de pobreza nesse país. Então, você como ator, lembra disso que eu te falei, não seja um babaca, pelo amor de Deus, porque esse país já tá cheio disso, e é por isso que esse país tá nessa merda, tá? E é por isso que é insuportável você ficar 18 anos, 30 anos dentro da área artística, porque você vê a mesma merda todo dia, ok? Então é isso, muito obrigada, eu espero que vocês curtam, achem instrutivo, pelo amor de Deus, e até o próximo vídeo.